de tratamento também, que a gente não pode nunca esquecer disso. É um momento em que a espiritualidade se dedica a cada um de nós e cuida das nossas mazelas físicas, espirituais, e vai nos introduzindo um pouco de fluidos de saúde, de ânimo e, sobretudo, de esperança e resignação. Então, vamos começar a nossa reunião, como sempre fazemos, fazendo a leitura de uma página espírita que tem por finalidade ir nos afastando das preocupações da vida diária, nos afastando dos nossos medos, das nossas dificuldades e, devagarzinho, vamos entrando no clima da página espírita e, assim, vamos dando condições aos médicos da espiritualidade para irem inoculando no nosso corpo físico os remédios, os fármacos de maneira geral, que restabelecem a nossa saúde, fazem nossos órgãos funcionarem todos direitinho e a gente fica mais tranquilo. Então, com a palavra, a nossa irmã Leuda. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e, como o texto de abertura, vamos ler Rogativa do Outro, retirado do livro Caminho Espírita, enviado pelo Espírito Meimei e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Rogativa do Outro. Sei que te feri sem querer, em meu gesto impensado. Pretendias apoio e falhei quando mais necessitavas de arrimo. Aguardavas alegrias e consolo através de meus lábios e esmaguei-te a esperança. Entretanto, volto a ver-te e rogo humildemente para que me perdoes. Ouviste-me a palavra correta e julgaste-me em plena luz, sem perceberes o espinheiro de sombra encravado em minha alma. Reparaste-me o traje festivo, mas não viste as chagas de desencanto e fraqueza que ainda trago no coração. Às vezes, encorajo muitos daqueles que me procuram, fatigados de pranto, não por méritos que não tenho, e sim esparzindo os tesouros de amor dos espíritos generosos que me sustentam. Contudo, justamente na hora em que me buscaste, chorava sem lágrima nas últimas raias da solidão. Talvez por isso não encontrei comigo senão frieza para ofertar-te. Releva-me o desespero quando me pedias brandura e desculpa-me o haver-te dado reprovação quando esperavas entendimento. Deixa, porém, que te abençoe de novo. E então lerás em meus olhos estas breves palavras que me pararam na boca. Perdoa-me a falta e tem dó de mim.
Um ótimo estudo para todos. Hoje a nossa palestra será feita pelo nosso irmão Edmundo, que estuda o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e vai tratar dos itens 5 e 6, que trata da reconciliação com os nossos adversários. Boa tarde a todos. Que Deus nos ilumine e nos guie hoje e sempre. Bem, gente, hoje nós vamos tratar de bem-aventurados que são misericordiosos. É o capítulo 10, itens 5 e 6 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema nosso é a reconciliação com os adversários, um tema bom, forte. Tá? Então, vamos dar início. A existência do corpo físico. Gente, por que vivemos? Por que vivemos? Por que nós estamos aqui na Terra? Nesse corpinho maravilhoso. Por quê? Para ser feliz? Para curtir a vida? Né? Para que vivemos? Para estudar, ter filho, casar? Por que vivemos? E muitas vezes nós nos perguntamos isso, né? A gente para assim, por que viver? Ainda mais quando nós estamos melancólicos. Aí tem essa pergunta. Então nós temos, o Evangelho nos diz por que vivemos. Vamos começar. A existência do corpo físico. Deus criou todos os espíritos iguais. Nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos, fomos criados por Deus. Certo? Nós fomos criados simples, tá? Inocentes, sem vícios e sem virtudes. Fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes porque nós não tínhamos conhecimento de nada. Mas com livre-arbítrio de regular suas ações segundo um instinto que se chama consciência. Então nós fomos criados simples, ignorantes, tá? Mas com a consciência presente. Todas as informações já dentro da gente. Tá? Se nós fizermos uma analogia com o computador ele está lá, tudo que de informações estão nele ali. Você liga na tomada, de repente começa a aparecer. Se você botar um aplicativo, ele já abre aquele aplicativo. E mais ou menos o que acontece conosco. Nós vamos aos poucos abrindo essa consciência cada vez mais. Isso aí nós vamos evoluindo. O que lhes dá essa consciência que lhes dá o poder de distinguir o bem e o mal. Então, o nosso alívio é a consciência, está presente, e o nosso livre-arbítrio, ao longo da nossa caminhada, nós vamos vendo, pelas nossas ações, o que é bom, o que é ruim, pelo que nós fazemos ao longo da nossa caminhada. Cada espírito está destinado à mais alta perfeição junto a Deus e do Cristo. Quer dizer, todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas vamos chegar um dia lá perto de Deus, que é nossa luz que nos guia. Para ali chegar, deve adquirir todos os conhecimentos pelo estudo de todas as ciências e de iniciar em todas as verdades, se depurar pela prática de todas as virtudes. Ora, como essas qualidades superiores não podem ser obtidas em uma única vida física, todos devem percorrer várias existências para adquirir os diferentes graus de saber. Entenderam isso? Nós vamos aprender tudo. Eu, por exemplo, não conheço nada de medicina, mas vou ter outras vidas que eu vou aprender sobre o corpo físico, sobre
sobre a parte de medicina. Eu vou saber sobre astronomia. Então, ao longo de... Numa existência só, nós não temos condições de saber tudo que nós precisamos saber para chegar lá ao nível de Jesus Cristo, por exemplo. Pelo livre-arbítrio, que é um negócio muito interessante, que Deus nos deu, tá? O livre-arbítrio é nosso. Do mesmo modo que cada indivíduo está em estado de cumprir as provas às quais é submetido, do mesmo pode nelas falir. Então, o que acontece? Eu venho para essa vida, eu venho com uma missão, um planejamento. Eu posso cumprir esse planejamento, eu posso, infelizmente, falir. No primeiro caso, quer dizer, eu cumpri a missão, a recompensa não se faz esperar. E essa recompensa consiste em um progresso na perfeição espiritual. No segundo, no caso que eu fali, recebe sua punição. Que punição é essa? Quer dizer, que deve reparar. Se eu pratico mal, lei de causa e efeito, vou ter que reparar. Por uma vida nova, o tempo perdido durante sua vida precedente, da qual não soube tirar vantagem para si mesmo. Então é mais ou menos assim, olha só. Eu já vim de outras vidas, tá? Aí eu venho aqui, eu prometi cumprir algumas coisas, eu prometi. Nós vamos ver isso aqui mais adiante. Aí o que acontece? Eu não cumpro. Aí eu tenho que, eu chego lá, quando eu vou, você não cumpriu? Você não fez o dever de casa? Aí eu tenho que retornar de novo, fazer minha missão, meu dever de casa corretamente. É assim que funciona ao longo de milhares de anos. Vamos continuar. A vida humana é a escola da perfeição espiritual. Por isso nós estamos vivendo, tá? Lembra a pergunta? E uma sequência de provas. É por isso que o espírito deve conhecer todas as condições da sociedade. E em cada uma dessas condições deve se aplicar em cumprir a vontade divina. O poder e a riqueza, assim como a pobreza, a humildade, são provas. Dores, idiotismo, demência, etc., são punições pelo mal cometido em uma vida anterior. Então, minha gente, muitas vezes nós pensamos, por que eu nasci tão pobre? Né? A gente pergunta, por que as pessoas, outras ali têm tanta coisa, eu não tenho nada? Porque eu já fui também rico uma vez, só que o dinheiro que eu recebi em vida anterior, eu não fiz, não ajudei ninguém. Muito pelo contrário, eu pisei em pessoas. Aí eu venho na pobreza para saber dar valor à riqueza, dar valor ao que eu recebi, aos talentos que Deus me deu. Então, assim nós vamos, gerações, projeções, reencarnações após reencarnações, nós vamos nos depurando. Planejamento reencarnatório, como é que é isso? Antes de sua reencarnação, antes de nós chegarmos aqui, um bebezinho maravilhoso, os espíritos planam nas esferas celestes, os bons gozando-lhes a felicidade, os maus entregando-se ao arrependimento. Então, nós, na espiritualidade, nós vamos continuar trabalhando, continuar estudando, fazendo o nosso estudo. Os espíritos que estão ainda muito devedores, eles começam a ter um arrependimento lá, desejando reencarnar o mais rápido possível, porque o sofrimento nós vamos ver porque a consciência dele é tão pesada que ele quer voltar. Meu Deus do céu, deixa eu cumprir minha missão, eu estou sofrendo, eu estou vendo tanta gente bem ali, eu estou aqui nesse sofrimento. Então, atormentados pela dor de estarem desamparados por Deus,
Mas o espírito, conservando a lembrança do passado, lembra de suas infrações aos mandamentos de Deus. Por que o mandamento de Deus está na consciência? Lembra a consciência? Está ali. Ele sabe que infringiu a lei de Deus. Por isso que é o sofrimento. E Deus lhe permite escolher em uma nova existência suas provas e sua condição, o que explica por que se encontra frequentemente nas classes inferiores da sociedade. Sentimentos elevados e um entendimento desenvolvido, ao passo que nas classes superiores encontra frequentemente tendências ignóbeis e espiritualmente embrutecidas. Quer dizer, na realidade, quando as pessoas, muitas vezes na classe mais baixa, tá, os espíritos que têm a consciência do seu planejamento reencarnatório e tem a consciência que está ali para crescer, está ali para cumprir uma missão. Quando muitas vezes nós, numa classe mais alta, nós estamos desperdiçando a oportunidade de crescimento. Quando nós chegamos aqui achando que nossa felicidade vai se encontrar quando eu me formar, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver a casa, muitas vezes não é verdade isso. Muitas vezes não é verdade isso. Vai nos trazer conforto material? Vai, mas isso aí não é a essência da nossa reencarnação. Pode-se falar de injustiça quando o homem empregou mal sua vida? Pode reparar suas faltas numa outra existência e chegar ao seu objetivo? A injustiça não estaria numa condenação imediata e sem retorno possível? Quer dizer, se você, como pregam muitas religiões, que tu vais para o inferno, por exemplo, o que acontece? Você errou aqui, já acabou contigo, você já vai para o... Isso seria injusto, concorda? Eu posso errar. Se eu errei, eu tenho uma nova chance de reparar. Eu não sou punido eternamente pelo meu erro. Não importa qual seja o erro, tá? A Bíblia fala de punições eternas, mas isso não poderia realmente se entender para uma só vida, tão triste, tão curta, porque nossa vida realmente há de convir, que é curta, né? 70, 80, 90 anos, até 100 anos. Nós achamos muito a pessoa viver 100 anos, mas pela vida eterna, vida contínua, até infinita, não é bem curta 100 anos. Por isso, esse piscador relativamente à eternidade. Deus quer dar a felicidade eterna em recompensa do bem, mas é preciso merecê-la e uma única vida de curta duração não basta para alcançá-la. Então, para que então nós estamos aqui na Terra, no corpo físico? Para cumprir nosso planejamento reencarnatório, que é de melhorarmos cada vez mais. Mas nós, cada vez mais, ao melhorarmos, estamos chegando mais perto de Deus. Em Emmanuel, aí diz o seguinte: você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecias, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Olha só, eu nasci num corpo físico, infelizmente, eu não tenho uma perna, eu não tenho um braço, eu estou cego, eu tenho um merecimento naquele corpo. Eu tenho que cumprir alguma coisa naquele corpo. Nada é feito por acaso. Eu nasci pobre, porque me cabe crescer nesse ambiente, desenvolver nesse ambiente. Não que eu nasci pobre, tenho que morrer pobre. Não é isso. Eu tenho que aceitar aquilo ali como uma dádiva divina, porque eu mereci. Meu pai é assim, minha mãe é assado. Eu nasci ali para corrigir alguma coisa ali, entendeu? Não adianta olhar o lar do outro.
Não adianta olhar o outro país, que eu nasci nesse país. É esse país que eu tenho que crescer e desenvolver e ajudar os outros. Eu nasci no Rio de Janeiro, eu tenho que educar. Não que eu vou ficar preso ao Rio de Janeiro, não que eu vou ficar preso à cidade, ao lugar que eu nasci. Não é isso. Mas eu nasci ali com um propósito. Bem, vamos falar planejamento familiar. Quando nós casamos, temos nossa família, qual é a função dessa família? Por que nós fizemos? Por que estamos nesse lar? Para amar, para cuidar. Nós pegamos uma criancinha, está ali com a neném, você vai cuidar dela, para educar. Para formar. Nós temos um ser, nós viemos com se nasceu, eu sou pai da criança, eu tenho a obrigação de formar essa criança. É obrigação minha. Eu tenho que resgatar. O que é isso? Muitas vezes essa criança veio para me corrigir. Ela já foi meu pai, ou já foi um esposo, que eu tive problema em outras vidas com ele, então preciso resgatar alguma coisa com essa ser através do amor. Então, isso é importante, nós termos essa consciência, que quando nós estamos numa família, essa família, ela tem uma função na nossa vida. Ah, mas eu não gosto do meu filho, eu não gosto do meu pai. Não é simplesmente não gostar, é você, depois nós vamos continuar a entender isso aí, é você entender esse pai, entender essa mãe, entender esse filho, a esposa e assim por diante. Planejamento educacional. Nós entramos numa escola para quê? Nós tivemos uma missão, nós escolhemos essa coisa, eu quero aprender, eu vou entrar numa escola para aprender. Isso aí lá atrás você planejou isso aí. Eu vou me formar em alguma coisa. Eu vim aqui, eu vou lutar para me formar. Aí você já cresceu. Eu vou ser um exemplo. Eu vou ser um médico. Eu maltratei tantas pessoas. Agora eu quero ensinar. Eu quero cuidar de pessoas. Então você fez esse planejamento lá. Eu quero ensinar, eu vou ser professor, eu quero ensinar tanta gente que eu preciso dessa virtude para eu me desenvolver. Aí eu peço para ser professor. Então é na educação que eu vou aprender a ser um professor. Eu quero cuidar, eu quero educar. Eu quero formar seres humanos para o futuro dessa terra, desse país, dessa cidade. Então, eu planejei isso lá com meus guias, meus superiores. Um planejamento profissional. Aí você fala, quando eu começar a trabalhar, eu quero aprender o máximo sobre por exemplo, hoje é informar, eu quero aprender mais para ser um expert em eletricidade, eu quero aprender as minhas atividades bem feitas, ser uma boa confeiteira, uma boa professora. Eu quero transformar a sociedade que eu vivo. Eu quero construir. Eu quero modificar, formar, curar. Então eu vou lá e peço essas virtudes. No planejamento social, eu quero aprender com a sociedade que eu vou viver. Eu quero ensinar nessa sociedade, essa sociedade ser mais justa. Eu quero ser um padre, eu quero ser um pastor, eu quero formar uma nova sociedade.
Eu quero transformar essa sociedade mais humana, eu quero... Então você vai receber, tá, esses talentos divinos para cumprir essas coisas. Eu quero interagir. Não importa que eu nasci na África, eu nasci na Índia, onde não importa, eu preciso disso para me formar. Eu quero curar também, eu quero ser mais humano. Bem, só que na nossa vida, nós são janelas, tá? Você tem janelas, vamos supor, são momentos certos de fazer as coisas. Eu chamei aqui de janelas de oportunidade. Então, nós temos crianças, nós nascemos na parte da infância. Na parte da infância, como essas crianças que estão aqui, depende muito do adulto, do pai, da mãe, do professor. Para ele se formar, para ele ter... olha só, ele planejou, gente. Ele planejou ser um professor, lembra? Ele planejou ser um cidadão, ser um médico, ser um professor, mas ele precisa, quando tiver infância, dos pais que lhe dê a alimentação certa, correta. Porque o que acontece? Até os 4 anos de idade, você já está formado todos os seus neurônios. Se você não tiver uma boa alimentação nessa faixa etária, você não cumpriu como responsável. Não cumpriu, aí você vai ficar em quê? Em dívida com aquela criança. Olha só a importância de nós como os pais. Mas... Não, essa criança precisa, para ele cumprir a missão dele, precisa de ajuda. Para ele cumprir sua missão, ele precisa dos professores, fazer o seu trabalho correto. Você põe uma criança numa educação em primária, o professor vira as costas, não ensina direito, por seus motivos, não importa. Ele precisa dessa janela. A criança só tem aquela janela. É lógico, se você não aprendeu na janela enquanto criança, você pode aprender como adulto, mas a dificuldade é muito maior. É muito maior. Por exemplo, eu tenho, vamos supor, 40 anos, ainda eu sou analfabeto, há dificuldade para eu estudar, eu preciso trabalhar, eu tenho que estudar, entrar numa escola com criancinha. A dificuldade é muito maior, entenderam? Então tem a janela certinha para nós cumprirmos nas missões. E você, como ser humano, como criança, você tem que aceitar os pais que vieram para ti. E você sabe que tem muitas crianças que se rebelam contra os pais, porque ele traz no seu subconsciente ainda algumas informações do passado, de outras vidas, que muitas vezes não aceita o pai, não aceita a mãe, se rebela de criancinha, de bebê, ele já se rebela. 3, 4 anos, 5 anos, ele se rebela. Então, ele também tem a parte dele para ele cumprir sua missão. Depois tem uma outra janela, que é um período de formação. Essa janela varia de acordo com cada família, cada lugar. Mas você ali vai pegar uma criança de 7 anos, vai até 15, 18, 20 anos, vai formar essa criança. E ele tem um planejamento a cumprir. Isso aí depende muito também dos superiores, dos responsáveis. E depende do ser humano como criança, ele precisa ter vontade. Ele tem que trazer no seu subconsciente que ele precisa se transformar. E eu, como pai, como professor, como educador, como um político, eu tenho que fazer com que essa criança cumpra o seu planejamento. Por exemplo, vamos dar só um exemplo, depois nós vamos falar mais. Um responsável por um colégio que ele rouba a merenda escolar, ele já está o que fazendo? Está prejudicando um planejamento daquele grupo
de crianças. Então, ele tem responsabilidade? Tem. Nós vamos ver as consequências disso. Depois tem uma outra janela enorme, a vida adulta, profissional, familiar, que nós viemos, eu peguei, eu planejei casar, criar uma família, eu planejei educar, eu planejei me formar professor, ensinar, eu planejei ser um bom político, transformar essa sociedade. Eu planejei levar essa cidade, construir. Então, eu tenho uma faixa enorme para fazer isso. E aí, eu tenho, nesse planejamento de infância, formação adulto, eu tenho minha vida completa, que vai levar 70, 80, 90 anos, 100 anos. E vocês veem que eu tenho momento certo de fazer as coisas. Lógico, se eu não fizer nesse momento, eu posso fazer em outro, mas nós vamos ver, cada vez que eu pulo a janela, que eu deixo de cumprir, vou ser cobrado. Nós vamos ver isso aí. Então, eu tenho uma vida para fazer isso. Essa vida, eu não sei quando vai terminar. Então, eu tenho que fazer a minha parte o melhor possível, enquanto eu estou sabendo. Né? Por isso que nós vamos ver. Enquanto eu estou sabendo, eu vou fazer. Porque eu vou deixar para amanhã para ser bom hoje. Porque eu posso desencarnar agora. Eu vou ficar com os compromissos agora. Então, eu vou já aprimorando, buscando cuidar do meu filho, cuidar da minha redondeza, da minha vizinhança, cuidando da minha sociedade, enquanto eu estou caminhando. Então, aqui tem vários momentos, em que é momento de família, momento como seres sociais, momento no trabalho, com os colegas de coisa, momento de casamento. Então, são momentos nossos que nós fazemos isso ao longo da nossa vida. Bem, mas o que acontece conosco? Chega o momento eu cumpri, eu planejei fazer alguma coisa enquanto família. Mas o que eu faço? Quebro o relacionamento, destruo. Tudo que eu planejei é pelo ressentimento. Esse pai não presta, essa mãe não presta, esse filho é ingrato, é não sei o quê. Mágoa. Gero mágoa, porque eu queria ser assim, eu queria um pão, ele não deu coisa, eu queria um telefone celular, ele não me deu, eu quero essa marca, não dá. Aversão. A aversão vem muitas vezes de vidas passadas. Eu tenho uma aversão a esse meu filho, meu Deus do céu, eu vejo esse meu filho aí, me dá vontade de dar logo mais pancada. Esse meu pai, não sei o quê. Inveja. Inveja, você já de pequeno tem. Por que o irmão tem uma inveja enorme do outro? Por quê? Aí, com isso aí, ele vai deixando rastro de mágoa, rastro de coisas que destrutiva naquela família. O ciúme, o cara vai lá, a mulher, ele sente ciúme do nada. Ele quer aquela moça presa a ele. Você está penteando o cabelo assim para quem? Porque não sei o quê, você está se enfeitando para quem? Você é isso, você é aquilo. O ócio. O ócio também é um ser destrutivo da família, porque nós estamos aqui para trabalhar. Muitas vezes eu não quero fazer, eu não quero estudar, se estudar é muito difícil. É difícil, é trabalhar. Para que trabalhar? Aí vai o ócio também, é destrutivo da família. Então, eu vim planejando, eu vim lá, me comprometi com a lei divina lá, de ser um cidadão
da família, aí eu destruo. No trabalho, ressentimento. Esse chefe, eu vim com a missão de através do trabalho, crescer e fazer a sociedade crescer, mas o ódio, eu não posso olhar para esse cara, aí eu saio do trabalho, deixei de cumprir esse trabalho, ou faço trabalho mal feito, esse chefe não presta, aversão às pessoas, eu não gosto desse cara, eu não consigo olhar para essa moça, não consigo olhar para isso, a inveja, no trabalho que tem mais é a inveja. Entendendo? O ciúme, porque o fulano foi na minha frente, era para eu ser o chefe, era para eu ter a função, não foi. O ócio, eu vou aqui só ganhar meu dinheirinho, o outro trabalha por ele, mas ele está ali no ócio. Mas ele destrói esse compromisso que ele teve de progredir através do trabalho. E o preconceito, muitas vezes um preconceito, porque o meu chefe é chinês, eu não gosto de negro, eu não gosto de branco, de baixinho, coisa, não é preconceito. No relacionamento do casamento, ressentimento, muitas vezes besta, entendendo? Mágoa, por ciúme, é uma coisa mais que destrói casamentos. Infidelidade também é algo muito destrutivo. Aí vem, logicamente, Jesus Cristo e vai nos falar: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário. Viu? Enquanto estiver com ele no caminho. Viram as janelas? E quando estiver com ele no caminho, eu tenho 80, 90 anos para ver. Eu não sei se eu vou viver 70, 80 anos. Então, eu estou aqui com você, nós estamos no mesmo caminho atual. Como sociedade, então eu tenho que reconciliar com você. Eu não posso deixar de fazer cumprir, ou de deixar proibir você de fazer alguma coisa, porque eu não gosto de negro, porque eu não gosto de baixinho, porque eu não gosto de mulher, porque eu não gosto de homem. Entendeu? Eu tenho que reconciliar com todo mundo, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos leve ao ministro da justiça. Vamos falar sobre isso. E que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago o último ceitil. Vamos falar de cada item desse aí. Então, reconciliai-vos com o mais cedo possível com o vosso adversário quando estiverdes com ele no caminho. Viram como nós estamos no caminho? Eu estou ali no caminho com meus filhos. Eles são pequenininhos. Tá? Eu tenho que educá-los. Ele fez malcriação. Eu tenho que educá-lo. Eu tenho raiva do meu pai. Naquele momento, eu tenho que acabar com a raiva. Nós vamos ver como acabar com essas coisas. Então, enquanto eu estiver na família, eu tenho que... Saiu alguma coisa para fora, coloco para dentro. Eu tenho que ter esse entendimento. O mais cedo possível. Por quê? Eu tenho janelas para cumprir. Aí o que acontece? Se eu não faço o meu papel como pai, quando a criança é pequenininha, essa criança vai me cobrar mais tarde. Quando ela tiver 20 anos, ela muitas vezes era para ser formar em alguma coisa, não formou em nada, aí ela vai acabar caindo em uma vida perigosa, que vai trazer tudo contra os pais, que deixaram de cumprir sua missão lá atrás. Então você tem o tempo certo de fazer as coisas. Para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos leve ao ministro da justiça
que seja mandado para a prisão. Vamos entender isso aí. Quem é o adversário? Pode ser o meu filho, pode ser meu colega do trabalho. Então, eu não cumpri, ele veio com uma missão para ser cumprida, e eu dei causa para ele não cumprir. Quando chegar ali no outro lado, que está aqui do lado, da outra vida, ele vai chegar, vai apontar o dedo para mim. Olha ele aqui, o vosso adversário. Eu não cumpri por causa de ti. Eu não cumpri. Você foi a causa. Ele vai te cobrar. É como as crianças, quando chegam a determinada idade, aponta para o pai. Está vendo? Você foi um fracasso. Eu não cheguei aonde eu fui por causa de ti. Para a mãe, para qualquer... No trabalho, aí você deu causa para que um indivíduo fosse mandado embora para qualquer coisa. Aí no outro lado ele fala, eu não cresci, não criei uma família, não fiz coisa por causa de ti. Olha ele apontando o dedinho. E o juiz vos leva ao ministro da Justiça. Quem é o ministro da Justiça aqui? A nossa consciência. A nossa consciência, quando chegar lá do outro lado, ele apontar o dedo e você, ai meu Deus, realmente eu não fiz nada. É um sofrimento que não tem ninguém que vai te acudir. És tu. Esse aí que vai te condenar. Que você vai pedir de novo para nascer assim, nascer assado. Eu quero nascer sem braço, sem perna, cego, não sei o quê, eu quero isso, eu quero aquilo. Entendendo? Porque você, a sua consciência que vai te condenar. Ela que é o juiz, o verdadeiro juiz. E é aqui também na terra. Quantas vezes nós ficamos mais velhos e começamos a... Ai, meu Deus do céu, meus filhos hoje estão sofrendo, meus netos estão aqui, e eu podia ter feito isso, feito aquilo, não fiz. A consciência aqui, não precisa nem desencarnar para a consciência pegar esse cara. Entenderam? E essa é a prisão que nos deixa presos até você cumprir. Aí vai, eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centil, o último realzinho, que é R$1. Enquanto você não tiver pago tudo, você está lá. Então eu vou viver vidas e vidas e vidas para pagar tudo que eu devo. Tudo que eu deixei de cumprir. Entenderam? Quem é o juiz? Nós. E nós temos que pagar? Temos. Quem vai cobrar? Nós. Reconciliar. Se reconciliar significa restaurar as boas relações com a harmonia entre as pessoas que estavam desavindas, como em conflito ou briga. Então eu tenho uma família, eu fiz a bagunça nessa casa toda, eu tenho que reconciliar, tornar o equilíbrio, é reconciliar, voltar às condições, Dante. Isso eu faço a qualquer momento. Eu briguei com meu irmão, volto. Briguei com minha irmã, com meu pai, com minha mãe, com meu filho. O ato envolve pacificar, congraçar, restabelecer a amizade, pondo fim à hostilidade e chegando ao entendimento mútuo. Isso que é reconciliar. Então, em outras palavras, reconciliar, pedir perdão. Então, eu dei causa para o conflito dentro do lar, para o conflito no trabalho, para o conflito na escola. Eu tenho que pedir perdão. Saber pedir perdão. Isso aí envolve o quê? Você largar seu orgulho de lado. Tá? Perdoar. Agora, alguém fez mal a mim, quer dizer, deu causa a minha raiva, a minha mágoa, então ele vai pedir perdão. Então eu vou perdoar. Para voltar às condições da reconciliação, voltar à paz. Exercer a benevolência. Então, você está no lar. Isso é bom.
com teu filho, ser bom com teus vizinhos, ser bom na escola, no trabalho. Você sendo bom, você vai ter uma sociedade que permitir que cada um cumpra o seu dever, cumpra a sua missão. Todos nós temos uma missão aqui a cumprir aqui na Terra. Então eu não preciso botar minha perninha na frente de ninguém para ninguém se tropeçar e cair. Deixa a pessoa caminhar, deixa a pessoa seguir seu rumo. Exercer a indulgência, que é o que mais acontece nas casas, nós não fazemos isso. Essa pessoa é muito ruim. Não, ela é boa, sim. Não tem uma criança ruim, tem a criança, ela precisa de educação. Então, ela saber como a pessoa é, saber lidar com os problemas, no trabalho, na escola, na sociedade, na igreja, onde for, entender as pessoas, entender, cada um entender o outro. Isso é indulgência, você olhar o outro e aceitar ele da maneira que ele é, porque ele tem seus motivos. Buscar o autoconhecimento. Por que eu ajo assim? Por que ninguém gosta de mim? Por que eu sou tão grosso, tão... Muitas vezes você não sabe, mas todo mundo está dizendo que você é grosso. Você tem que entender que deve ser alguém, não é todo mundo. Vai olhar à direita, só você olhou à esquerda, você é o único certo, tem alguma coisa errada. Então, esse autoconhecimento, entender por que eu ajo dessa maneira. Isso aí, na realidade, facilita você reconciliar, você se conhecer, saber como você se posiciona naquela sociedade, naquele meio. Ser tolerante, né? Tolerância 1000. Lembra que tinha tolerância 0? Não, tolerância 1000, ser tolerante. É lógico que isso aí é tudo, gente, eu estou falando, não é fácil, não. É educação. É um processo que nós temos que saber trabalhar. É trabalhar. O cara pisou meu pé, mas o trem estava cheio. Pô, o cara pisou meu pé, eu não vou brigar com o cara, pelo amor de Deus. Se pisa em pé assim no trem, entendendo? No ônibus. Aí o cara veio com a bolsa, raspou a bolsa em mim. Aí eu faço assim para ele não passar. Então, olha só a falta de tolerância. Entendendo? Exercer a paciência. A paciência é fundamental para eu evitar conflitos. Entender o outro. Eu estou num momento de ruim, evito nesse momento contato com outras pessoas, porque eu não estou bem, eu evito, eu me recolho, entendeu? Vou ler, vou fazer alguma coisa, evito essas coisas, porque eu não estou bem, porque isso é natural também, eu não estar bem num certo momento. Exercer a humildade. Essa humildade é importante porque nos faz a se colocar como o outro. Nós temos que ser humildes. Nós não somos melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que eu. Cada um exerce sua função na sociedade, aonde quer que seja. Ele tem sua função, se ele é general, eu sou soldado. Mas ele tem a sua... respeitar a posição dele. Acima de tudo, amar. Acima de tudo é o amor. Aprendermos a amar. Se vocês usarem, nós, usarmos essas ferramentas, nós vamos aprender a amar. Amar o outro. Amar o outro como ser como nós, como os irmãos. Lembra que nós somos irmãos? Nascemos simples e ignorantes, e todos nós somos irmãos. Somos filhos do mesmo Pai. E temos que aprender a amar, a ser amorosos. Aí Allan Kardec fecha-se fazendo o seguinte: quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais cedo possível com seu adversário,
não é apenas com o objetivo de eliminar a discórdia durante a atual existência, mas para evitar que elas continuem nas existências futuras. Se eu não fizer reconciliação agora, eu levo para outra vida. Levo. Ninguém vai me... Quando chegar do outro lado, está cheio de pessoas apontando para mim. Não saireis de lá, disse Jesus, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isso quer dizer que enquanto não nos perdoarmos uns aos outros, estaremos presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertaremos quando estiver satisfeito completamente a justiça de Deus. Entenderam? Então, é mais um ensinamento para nós, que isso é uma sementinha que vai nos fazendo crescer cada vez mais. Em direção a quem? Em direção a Deus, seguindo o caminho que Jesus nos traçou. Muita paz à toa, que Deus nos ilumine e nos guie hoje e sempre.